E hoje tem Flamengo, o Mengão entra em campo hoje, partida amistosa contra o Olímpia do Paraguai. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, repercutindo, provável escalação, palpites. Chega mais, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. E o Almada vem para o Flamengo? A gente vai analisar tudo isso aqui. Por isso, já vai nos comentários, coloca aí o seu palpite para a partida de hoje e também de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Brasília, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Põe seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. Créditos, canal ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Até lá o Flamengo também segue ainda fazendo uma pré-temporada nesta pausa, não é isso? É o que temos para o momento, né, Glaucia? Então o Flamengo volta só a campo de forma oficial na semana que vem. Já colecionou alguns amistosos lá na Europa também, alguns amistosos nem tão amistosos, como foi contra o Benfica. Catiripapo estava solto lá, mas agora o Flamengo tem esse confronto de hoje, 20 horas, aquela passada tradicional que o Flamengo sempre faz em Brasília, manda algum jogo lá, geralmente no meio do ano, vai mandar esse amistoso contra o Olímpia do Paraguai, um reencontro depois daquela dureza daquele confronto que foi em 2023, enfim, Flamengo eliminado da Libertadores, mas agora vai ter esse encontro em Brasília, ainda esquentando um tanto, tentando armar a equipe, o Leonardo Jardim, porque ele conta com vários desfalques, né? Ou não conta com alguns jogadores, melhor dizendo, nesse sentido, porque vários ainda estão fora de combate de forma oficial. Por exemplo, o Arrascaeta e o Paquetá se recuperam de lesões, o Arrascaeta nem jogou na Copa do Mundo. O Varela está relacionado, está viajando agora já com a delegação para Brasília. O Flamengo viaja agora pela manhã, mas Alexandre, Danilo, Léo Pereira ainda fora, o Carrascal só volta amanhã. Então tem uma rapaziada aí que ainda vai reforçar o Flamengo nesse sentido. Vai ser um bom teste para ver ainda alguns garotos ali, né? Quem sabe o Joshua, o Johnny. Então o Flamengo tem essa possibilidade, um amistoso internacional em Brasília. Lembrando, o Flamengo está na busca por reforço ainda. A gente falava ontem sobre o Thiago Almada, uma questão tanto quanto encaminhada que o Flamengo considera. A ameaça é se pintar um grandão europeu aí, colocando aquela bufunfa bem especial na mesa do Atlético de Madrid. Mas fora isso, o Flamengo considera que tem boas chances. Vai que o rapaz entra no domingo aí, faz 3 gols pela gente. E nessa situação muda de curso, né? Mas o Flamengo está batalhando nesse sentido. Ainda quer mais 2 reforços, além da mira do Almada, está trabalhando nesse sentido aí para reforçar e dar mais uma encorpada para o técnico Leonardo Jardim, que não tem mais a Copa do Brasil, mas tem que correr atrás no Campeonato Brasileiro, 7 pontos do Palmeiras, e defender a Libertadores, o primeiro confronto com o Cruzeiro nessa fase de mata-mata. Glaucia. Bom, o Pedro segue no papo com a gente, até, né, Pedro, lembrávamos mais cedo um encontro com o Olímpia que elimina um Flamengo de Libertadores em 2023. Você fala de um time que vem sem alguns dos seus jogadores, mas será que isso vai pesar? Essa história vai voltar ou é um simples amistoso para todo mundo que está retomando as atividades, hein? Olha, Glaucia, a gente tende a achar inicialmente que é um simples amistoso para observar ali. Mas sabe como é que é, né? De repente pode ficar um pouquinho engasgado, uma hora, enfim, algum jogador paraguaio, jogador brasileiro, ferve o sangue latino em algum momento, a coisa pode esquentar, até porque vai ser um amistoso com casa cheia, 40 mil ingressos tinham sido vendidos, estava numa expectativa de mais de 50 mil, chegando a 60 ali, então isso pode esquentar de fato. É sempre um bom teste, né? Manter o time em atividade, porque foram longos dias de paralisação, houve férias no meio também, então é bom dar aquela já sequência, porque sabe aquela de engata a primeira, engata a segunda, engata a terceira, porque daqui a pouco não tem mais refresco não, vai voltar aquela maratona de 3 em 3 dias, então rapaziada tem que estar preparada.
Pois é, não deixa de ser interessante, né? Um confronto com cara de Libertadores para essa preparação, né? Para esse amistoso. E o Pedro toca nesse ponto de já volta a maratona. A gente falava aqui também, né? Aí marca um amistoso em Portugal, aí agora marca um amistoso em Brasília, aí marca um amistoso... Quer dizer, na preparação já tá girando, aí depois fala, pô, tá cansativa essa temporada, tá mandando muito. Mas até na preparação teve isso, né? Pois é, pode de repente por outros interesses ali e tudo mais. Pois é. Mas a questão de calendário não dá para reclamar depois com tanta viagem, né? Mas a expectativa é do Flamengo agora, o Leonardo Jardim tendo mais tempo para trabalhar ainda, de um segundo semestre importante. Lógico que tem a vantagem que o Palmeiras abriu, que é significativa, né, nessa primeira parte, né, da competição antes da Copa do Mundo, mas é ver o quanto que isso pode impactar no desempenho dos times. De qualquer forma, acho que o Flamengo vai chegar muito forte para a sequência da temporada. E muito agressivo, né? Desculpa, mas muito agressivo no mercado, né? Porque a figura do Thiago Almada, assim... O cara tá na final da Copa do Mundo, simplesmente isso. O cara tá na final da Copa do Mundo de novo, né? Assim, então, é bem significativo. Mas o Pedro lembra bem, né? As coisas podem mudar, vai que ele entra, porque no giro que o Scaloni faz, ele, por exemplo, não entrou, né? Recentemente como titular. Mas é uma peça que o treinador conta, então, numa final... Ele já é ventilado o nome dele também no River, né? Se não me engano, mas aí dependendo também dessa final, ou pós-Copa, como tem entrado, também pode aparecer como uma possibilidade. Se ele for um herói improvável. Exatamente. Pois é. É que contra os clubes daqui, né, da América do Sul, o Flamengo, ele bate quase todo mundo, né? Porque ele tem dinheiro e ele entra para dar um recado, E assim, né? o talento e a capacidade do Almada, a gente já sabe aqui no Brasil sim. também, né? Exatamente. Então, a Copa do Mundo Desfilou talvez no Botafogo. seja ainda para levar para outros cantos. E a adaptação não seria problema, porque ele já morou no Rio, sabe como é o futebol brasileiro, já conhece como funciona aqui. Foi treinado por português também. Teve isso, Arthur Jorge. Agora, o Flamengo não tem Copa do Brasil. E o lado ruim, claro, que você perde a oportunidade de conquistar um título, tem uma perda financeira, porque foi uma eliminação muito antes do esperado, mas alguns meios de semana o Flamengo vai ter cheio, enquanto seus adversários diretos vão ter que viajar, vão ter que treinar, vão ter jogos decisivos que podem ser pesados, se arrastando para pênalti. Então tem essa situação também que essas viagens de agora, elas podem ser compensadas de certa forma ao longo da temporada. Pedro Henrique Torre, muito obrigada pelas informações, meu amigo. Ótima sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe. Valeu, Glaucio. Só esqueci de dizer a situação do Pulgar, que ontem até os amigos do GE davam uma declaração do representante dele, falando em valorização, que ele já teria até acertado com algum clube da Arábia. O Flamengo está tranquilo, porque renovou o contrato com ele no ano passado e entende que já deu essa valorização para ele. E aí a multa é bem baixa, cerca de 4 milhões de dólares nesse momento. E aí o Flamengo pode perder esse jogador, mas já mais veterano. Mas o Flamengo garante que está tranquilo nesse sentido. Vamos acompanhar o desenrolar dos dados aí nesse retorno do Campeonato Brasileiro e essa sempre suculenta janela de transferências. Glaucio. Campeonato Brasileiro, Palmeiras na frente com 41 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 34, ainda tem um jogo aí para fazer. Falta só esse jogo do Flamengo e também do Bahia aí, que tem 17 jogos cada um para completar a rodada, para ficar todo mundo aí, pelo menos nessa parte de cima aí, brigando pelo primeiro lugar, muito próximos. O Flamengo, como eu disse, segundo colocado com 34, o Fluminense tem 31 na terceira posição, quarto o Atlético Paranaense com 30, que faz um campeonato excelente no trabalho do Odair Hellmann, que está deixando o Atlético Paranaense numa situação sensacional. Veio da Série B, o Odair Hellmann conseguiu ajustar o time e vamos ver como vai ser essa segunda parte aí do Campeonato Brasileiro, como vai ser o desempenho do Atlético Paranaense. Na sequência tem o Bragantino, é o quinto colocado com 29 pontos, e na sequência tem o Bahia, que é o sexto com 26. O sétimo é o Coritiba com 26, que também, assim como o Atlético Paranaense, veio da Série B e está fazendo uma campanha de recuperação muito grande, de estabilização
manutenção, de perpetuação na Série A, porque normalmente o time que volta da Série B às vezes tem dificuldade, mesmo sendo um time de Série A, tem dificuldade para se estabilizar e continuar disputando de igual para igual com seus rivais da Série A. A gente tem o São Paulo, que é o 8º colocado com 25, o Botafogo é o 9º também com 25 pontos, tem também o Vitória, que venceu hoje o Vasco da Gama, é o 10º colocado, o Corinthians estava na 10ª posição, cai agora na tabela. O Atlético Mineiro é o 11º com 24, o Corinthians é o 12º com 24 também para o Cruzeiro, que é o 13º colocado. Dá para perceber que está tudo muito parelho, muito equiparado. Você pega aí da 8ª posição para baixo, todo mundo muito perto, aí 2 vitórias separando aí praticamente, 1 vitória e 1 empate da zona do rebaixamento, então não pode dar mole. Os times ficaram parados aí durante esse período todo de Copa do Mundo, tiveram tempo para descansar, os jogadores, muitos receberam férias, eles vão também treinar e vão voltar a jogar, e a janela que vai abrir aí no exterior pode trazer jogadores, reforços, como também equipes podem perder jogadores importantes. A gente ficou no Internacional, que é o 14º com 21 pontos também para o Grêmio e também para o Santos, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Aí o Vasco abre o Z4 com 20 pontos. O Remo vem na sequência com 18, o Mirassol é o penúltimo colocado com 16 e a Chapecoense é a última do Campeonato Brasileiro, a lanterna com apenas 9 pontos na 20ª colocação, tem apenas 1 vitória até esse momento. Vamos aproveitar e conferir o que está acontecendo no Fla e também no Flu. Nesta sexta-feira, a dupla Fla-Flu entra em campo, mas com objetivos ainda distintos. Enquanto o Fluminense recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã, na retomada do Campeonato Brasileiro, jogo que vale 3 pontos na tabela de classificação, o Flamengo vai realizar o seu último amistoso antes de voltar a atuar de maneira oficial. A equipe rubro-negra encara o Olímpia do Paraguai. Esse jogo vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 8 da noite. Mesmo horário em que o Fluminense, no Maracanã, recebe o Red Bull Bragantino. Do lado do Flamengo, as possibilidades de novidades ficam em torno de alguns jogadores que estavam disputando a Copa do Mundo, mas que já estão trabalhando normalmente no Ninho do Urubu e que podem ser relacionados. Casos, por exemplo, de Varela e Nico de la Cruz. Já fora das 4 linhas, o Flamengo acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol para análise e eventual veto da negociação entre Vasco e Marcos Lamáquia. Isso porque o empresário tem acordo de investimentos encaminhados para a compra da SAF do clube, algo bastante criticado pelo presidente BAP. Portanto, novos capítulos dessa novela são esperados nos próximos dias. Jogo do Flamengo na Flamengo TV, com imagens, com exclusividade para o mundo inteiro acompanhar, inclusive o Brasil. Isso é um sonho, né? Não é não. Isso é realidade. E é sobre isso, sobre esse momento histórico para o Flamengo, para a nação rubro-negra, para a torcida que acompanha o futebol e que acompanha o Flamengo, é que nós vamos conversar nesse vídeo, hein? A partir de agora, tá bom? Hype o vídeo, se você quiser e puder, hype o vídeo, beleza? Eu até dei um soluço aqui, porque eu confesso que eu tô nervoso. Em novembro eu vou completar 38 anos de carreira. Eu narrei a minha primeira partida de futebol no rádio, na Rádio Carioca do Rio de Janeiro, no dia 25 de fevereiro de 1989. Nós estamos em 2026. E nesta sexta, dia 17 de julho, neste estádio aqui, o Mané Garrincha, em Brasília, eu vou viver um dos momentos mais marcantes, um dos jogos mais importantes da minha carreira. Flamengo e Olímpia, amistoso, intertemporada do Flamengo. O Olímpia vem lá do Paraguai para jogar com o Mengão aqui. A princípio, é um amistoso, mas ele é muito mais do que um simples amistoso. É um jogo que marca uma era, que marca uma nova etapa. A TV de um clube ter a possibilidade de fazer um jogo do seu time com exclusividade é algo muito especial.
É um processo que ainda engatinha aqui no Brasil. Nós já tivemos isso com o Atlético Paranaense, é importante ressaltar. O próprio Flamengo, né, na antiga Flá TV e outras televisões também já fizeram jogos dos seus times. Mas este Flamengo e Olímpia, ele é muito especial. Por quê? Porque ele marca o projeto da Flamengo TV, que visa chegar ao topo do mundo, ser uma das maiores emissoras de clube do planeta Terra. Já está entre as 10 maiores, mas o Flamengo quer chegar lá no topo. E um passo decisivo e importante para que isso se concretize é a transmissão dos jogos do Flamengo com imagens no canal do Flamengo, na Flamengo TV, com a torcida rubro-negra podendo assistir a partida em casa, com a sensação de que está em casa. Poxa, estou entre os meus. O cara fala uma linguagem que eu estou acostumado, né? Que é a minha linguagem, tem o DNA rubro-negro, tem a cultura do Flamengo, entende a nação rubro-negra. Isso é muito especial, principalmente no momento que cada vez mais a comunicação está segmentada. Existem nichos. E esse projeto do Flamengo, pela grandeza do Flamengo, pela relevância que ele tem, pelo tamanho da sua nação, uma torcida com mais de 45 milhões de pessoas que consomem o Flamengo o tempo todo, isso é uma verdadeira religião. O Flamengo, ele puxa essa fila e pode estar abrindo um caminho na comunicação, uma tendência de mercado que tende a se confirmar e se solidificar. E tudo isso passa pelo jogo desta sexta-feira. É hora da torcida do Flamengo mostrar a sua força e empurrar a Flamengo TV para números extraordinários no YouTube, numa live transmitindo futebol. Numa sexta-feira à noite, num amistoso, mas que para nós, rubro-negros, ele tem um simbolismo muito grande. E para gente que tem a missão de fazer a Flamengo TV, ele é uma final de Copa do Mundo. Eu diria a você, olha, eu já fiz final de Copa do Mundo, final de Libertadores da América, final de Sul-Americana, final de Europa League, final de Conference League, final de Copa América, final de Campeonato Brasileiro, final de Copa do Brasil, já fiz final de Campeonato Estadual, eu já narrei muita coisa em diversos esportes. Mas esse evento, ele é muito especial, porque ele é a concretização de um projeto e um primeiro passo para um caminho que se abre e que não tem limites, porque é o Flamengo. Pode ser o primeiro passo para a independência do Flamengo. O Flamengo assumindo o controle do jogo. O Flamengo que tanto é explorado e usado pela mídia, porque tem tanta audiência, porque tem tanta gente que ama o Flamengo, tem tanta gente que não gosta do Flamengo e consome o Flamengo. Então, obviamente, que a mídia, desde sempre, desde os tempos de Ari Barroso e por aí vai, sempre falou muito do Flamengo, porque o Flamengo dá muita audiência. Então o Flamengo sempre foi muito usado para dar audiência. E que tal agora o Flamengo começar aos poucos usar a audiência que ele dá para ele mesmo, em benefício próprio, para o próprio Flamengo? E é essa a relevância de Flamengo e Olímpia, porque vai ser o primeiro jogo do futebol profissional do Flamengo masculino que nós vamos transmitir com imagens na Flamengo TV, a mais querida. Então, contamos com todos vocês. A nossa live entra no ar nesta sexta-feira. Isso aqui é Flamengo. E nós temos a nação com a gente. Se a nação abraça, já era. BAP prometeu e cumpriu. Em recente entrevista aqui ao canal Vene Casagrande, ele falou que iria justiça contra o Vasco se, de fato, a SAF do Vasco tivesse encaminhada aí com a família Lamáquia, né, que é a família da Leila Pereira. Enfim, a gente vai trazer essas informações no vídeo agora. O Flamengo pode atrapalhar o Vasco da Gama na justiça, não só dentro de campo, como vem atrapalhando nos últimos anos. E por falar dentro de campos, vamos falar também de campo e bola. O Flamengo entra em campo nessa sexta-feira e o Léo Ortiz, jogador que não atuou em nenhuma partida na intertemporada de Portugal, tem chance de viajar
A gente vai falar no vídeo de agora. Vamos lá, galera. Vou começar falando do BAP na Justiça. É isso. Flamengo aciona a agência da CBF por análise e possível veto à venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia. Antes de acionar a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade de Futebol, o Fla notificou o Vasco. A ANRESF pediu esclarecimentos ao Vasco sobre a negociação. O Cruz Maltino tem prazo aberto para responder. O rubro-negro cita artigos da Lei Geral do Esporte e do Fair Play Financeiro da CBF. A reclamação do Flamengo é pelo fato de Marcos Lamáquia ser filho de José Lamáquia, que é casada com Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O artigo 86 do Fair Play Financeiro da CBF veda que qualquer pessoa física ou jurídica detenha direta ou indiretamente controle ou influência significativa sobre mais de um clube. O que diz a Lei Geral do Esporte? Rapaz, acabei de receber uma informação importante aqui, que nem estava no meu roteiro. Vou falar no vídeo. O que diz a Lei Geral do Esporte? Envolve jogador que pode pintar no Flamengo, tá? Fica ligado aí que eu vou contar já já. A Lei Geral do Esporte diz que nenhuma pessoa natural ou jurídica que, direta ou indiretamente, seja detentora de parcela do capital com direito a voto ou de qualquer forma participe da administração de qualquer organização esportiva que promova a prática esportiva profissional poderá ter participação simultânea no capital social na gestão de outra organização esportiva congênere disputante da mesma competição que envolva a prática esportiva profissional. Então, gente, o Flamengo tentando vetar a venda do Vasco aí para a família Lamáquia. É um negócio que vai dar pano para manga. Bom, eu penso o seguinte, eu tô vendo muitos vascaínos revoltados com o presidente BAP, eu penso o seguinte, se não tem problema, fica tranquilo, a venda vai ser possível ou autorizada, enfim, qualquer que seja o termo aí. Eu penso assim, quem não deve não teme. Se tiver algum problema, a agência vai vetar. Se não tiver, segue o baile. O BAP tá perdendo tempo. O BAP tem... o BAP quer engajamento. Pô, gente, o BAP é presidente do Flamengo. Se ele quiser engajamento, ele vai ficar falando de Flamengo o tempo todo aí, que Flamengo dá engajamento. Galera, o José Boto comentou em uma entrevista à ESPN sobre os interesses de Felipe Luiz em jogadores do Flamengo. Não temo especialmente o Felipe Luiz. Temo que, por termos bons jogadores, o mercado no todo vem aqui bater a porta. Mas vai ter que pagar o preço que nós acharmos justo. Ou se calhar, até nem pelo preço justo vamos deixar jogadores saírem. Depende muito do que for, caso a caso. Não é assim. Uma coisa que tenha uma programação. Então, aí, o Boto comentando possível interesse. Quer dizer, possível não, Felipe Luiz se interessou por jogadores do Flamengo, mas não conseguiu levar para lá. Jorginho foi o deles e a gente já comentou aqui. Léo Ortiz, galera, não vai viajar com o elenco para o amistoso contra o Olímpia nessa sexta. O Flamengo pega o Olímpia sexta, 8 horas da noite, e viaja na sexta, amanhã, no caso, pela manhã mesmo, para Brasília, local do confronto, lá no estádio Mané Garrincha, tá? Então o Léo Ortiz não viaja, é uma pena, porque o Léo Ortiz não conseguiu treinar com o grupo durante toda a intertemporada em Portugal. O Flamengo já volta a jogar quarta-feira, dia 22, cara. O jogador não treinou, tal como outros jogadores não treinaram, porque estavam com suas seleções em Copa do Mundo, depois tiveram um período de férias. Jogadores que voltaram, como Lucas Paquetá e Rascaeta, ainda se recuperando de lesão. Gente, isso é horrível, tá? Isso não é nada legal, isso não é bacana. O Leonardo Jardim tá tendo um período para treinar, porém não tem seus principais jogadores à disposição. Teoricamente, está tendo que colocar os reservas ali, ou até mesmo terceira, quarta opção. A ver, há chance de Varela e De La Cruz viajarem com a delegação, tá? Bom, é o seguinte, vamos falar dessa informação que acabou de pintar, porque o Flamengo pode contratar, galera, uma jovem promessa do esporte. Eu vou até ver a idade dele aqui. Zé Lucas, 18 anos, meia do esporte, tá? Ele já joga no time profissional do esporte já tem um tempo, desde 2024. Caraca, desde 16 anos, 17 anos, né? E nessa temporada ele já fez 23 jogos com a camisa do esporte, a todo momento sendo cogitado em grandes clubes da Europa. E o Zé Lucas pode pintar no Flamengo. Eu acabei de receber aqui que o Flamengo fez uma proposta ao esporte para a contratação desse jogador. Inclusive, ele não deve mais atuar pelo esporte, porque não é só o Flamengo que está tentando a contratação de Zé Lucas, mas a pessoa aqui no Flamengo me respondeu. Porque antes de eu começar o vídeo, eu já tinha recebido a informação. E aí, apurando, uma pessoa do Flamengo falou: Vene, pode ser, fizemos proposta, estamos aguardando. E eu sei que outros clubes também estão interessados nesse atleta. Cara, Zé Lucas é muito bom jogador. Se o Flamengo fizer essa contratação, ele é volante, mas é um volante, como a gente gosta de dizer, super moderno, defende bem, ataca bem, faz gol,
finaliza bem, ele também é convocado para a seleção brasileira de base, então é um jogador que, assim, se o Flamengo contratar, vai performar dentro de campo e, sem sombra de dúvidas, será uma baita venda milionária futuramente. Só o fato dele sair do Sport e vir para o Flamengo, o valor dele de mercado já dobrou, ou até mesmo triplicou. E é um jogador, repito, que está sempre na mira de grandes clubes da Europa. Inclusive, clubes europeus também estão brigando pela contratação junto com o Flamengo. Mas, se no Flamengo falaram dessa maneira, pode ser, é porque o negócio tem grandes chances de acontecer e a gente vai apurando e trazendo aqui para vocês. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão em busca de reforço. A gente viu aí, pode contratar esse jogador do Sport, vamos ficar de olho. Agora, falando da partida de hoje, vamos lá analisar aqui a provável escalação do Flamengo. Olha aqui, ó, aqui no site do Globo Esporte, o GE, a provável escalação do Flamengo tá o seguinte: goleiro Rossi, na zaga Vitão e João Vitor, nas laterais Ayrton Lucas e Emerson Royal. Já no meio de campo, Jorginho, Eric Pulgar e Samuel Lino. Na frente, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Gostaram da escalação do Flamengo? Eu gostei, eu achei interessante essa escalação, a zaga tá praticamente reserva, a zaga do Flamengo, mas ali na frente eu gostei, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Bom, vamos de palpite? Vamos lá! Quem vai acertar o palpite de hoje da partida amistosa entre Flamengo e Olímpia? Vamos lá! Eu vou deixar meu palpite registrado. Para mim, Flamengo 2, Olímpia 0. Mengão vence essa partida por 2-0 e aí depois já começa a sua arrancada do Campeonato Brasileiro. Obrigado por você estarem aqui, nação, até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal. Peço a você que nos ajude a chegar aos 400 mil inscritos aqui no nosso canal. Se inscreva, não somente assista o vídeo, deixa o seu like, tá bom? É importantíssimo. E hype o vídeo, tem um botão de hypar o vídeo aqui, dá aquela moral pra gente. Você torce pro Mengão de verdade? Então dá aquela moral, deixa aí o botão, aperte o botão hypar o vídeo e deixe também o seu like, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Hoje, no pós-jogo do Mengão, a gente se encontra aqui novamente. A gente se vê, então, no próximo vídeo, que seja com uma vitória do Mengão.